Depois de uma bela espera, mas bela espera mesmo, viu? Chegou nos cinemas brasileiros Asteroid City, novo filme do grande diretor Wes Anderson. O longa se passa na década de 50 em uma cidade fictícia no deserto dos Estados Unidos. Encenada como uma peça, a história segue uma convenção organizada para unir alunos e pais em uma competição acadêmica até que o caos repentinamente se instala, viu? Acontecimentos em escala global ameaçam perturbar o itinerário da convenção na pacata cidade. O filme teve sua estreia mundial na 76ª edição do Festival de Cannes 2023, onde concorreu à Palma de Ouro. O elenco de Asteroid City é um apanhado aí de grandes estrelas de Hollywood, muitos aí já acostumados em trabalhar com Wes Anderson, já há anos, viu? A gente vai ver muitos rostinhos conhecidos. E a lista é grande, viu? Olha, vamos lá. Tem nomes como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie e muitos outros. Caio, Asteroid City, o filme mais recente aí de Wes Anderson, mistura ficção científica, comédia, essa estética visual que é incrível dele, que a gente já vê que é a marca registrada dele. Olha, o que a gente pode enumerar aí como defeitos desse filme? Conta pra mim. Tem gente que não gosta muito do estilo de escrita, dos roteiros dele. O visual até virou trend no TikTok agora, aquele vivendo um dia na estética de Wes Anderson. E ele não quis ver, né? Pois é, mas ele chamou o pessoal que fez isso pra ir nas premieres do filme, então foi bem interessante. Mas é isso, a história, se você for ver, ela é bem rasa. Porque é isso, é um encontro desses personagens no deserto e ele tenta explorar. Só que são tantos personagens que acaba ficando um pouco superficial pra cada um. E ele explora ainda como se fosse um documentário. Então eles estão documentando essa peça fictícia e aí ele mostra o trabalho de escrita do cara que escreveu essa peça, o roteirista dessa peça, mostra o processo criativo de um ator construindo um personagem, tentando entender se ele está sendo muito espalhafatoso, se ele está indo além ou se ele está fazendo no tom certo. Então ele tenta mesclar tudo isso em um filme que é relativamente curto e que tem muitas coisas para abordar e até questões globais que podem interferir ali. Então tem muita coisa nesse mesmo filme, mas se você gosta dos filmes do Wes Anderson, e assim, a gente já tem alguns, como o Grande Hotel Budapeste, tem A Ilha dos Cachorros, tem o Moonrise Kingdom, tem muitos filmes dele que você talvez tenha ouvido falar por conta dessa estética. Se você gosta, e gosta principalmente do tipo de humor que ele faz, esse filme é muito bom nesse sentido. Eu gosto um pouco mais do filme anterior dele, que saiu em 2020, 2021, que é A Crônica Francesa. Eu acho mais interessante nessa história dele pegar um segmento, nesse caso o jornalismo, para homenagear. Ele pegando as peças teatrais, eu acho que não funcionou tão bem, acho que ele acabou se perdendo, mas eu acho um filme super divertido, viu, cara? Ele quis ser inteligente, né, e também trabalhar com a questão da luz, né, da cor, né, o preto e branco para diferenciar do que é a peça, né, o preto e branco, a vida real ali, eles naqueles conflitos do que tem que ser, e depois mostrando toda aquela narrativa naquele ambiente que mata a nossa saudade, a saudade de quem viveu nessa época e de quem é fã como eu. Caio também gosta muito, né, que é a década de 50, onde a gente vê figurinos maravilhosos de época, carros, né, o posto de gasolina, aquela lanchonete, né, elementos aí que trazem uma nostalgia muito grande para quem gosta da época. Mas realmente não é um filme que você fala, puxa, vai ter um grande desfecho, né? É um filme aí dividido em 3 atos, né? Primeiro ato vai introduzir quem são os personagens, porque são muitos, e eu acho que até o Wes Anderson, quando ele mesmo escreveu o filme, fez o roteiro lá e tudo mais e dirigiu, ele mesmo deve ter pensado, puxa, vou ter que explicar quem é quem, porque a galera vai se perder no meio do caminho de tanta gente. O que salva o filme é que é um elenco maravilhoso, você fica até perdido com a genialidade dos atores ali, o tanto que eles entregam ali para cada personagem, mas não tem um protagonista também principal, apesar de focar numa história em si, que você assistindo, você vai entender, mas também não tem um protagonista, né, Caio? Realmente tem esse elenco muito estelar e parece que ele quer dar um pouquinho de palco para cada um poder brilhar um pouco. Então ele não usa aquele grande formato de ter um protagonista que vai atravessando os arcos de todo mundo e ele interage com cada um dessas pessoas. Ele tem um personagem que seria o principal, até o ator que contracena com o escritor em algumas cenas em preto e branco, como você disse, demonstrando esse passado, mas ele não consegue dar esse protagonismo central para ele. Então ele pega um pouco mais para esse outro arquinho aqui, pega aquele grupo, é separado em grupos. Tanto que a gente vê em algumas cenas focalizados esses grupinhos que são os que chegam em cada um dos carros.
E o Wes Anderson é essa estética muito forte, essa coisa muito marcada, de ser muito blocado, de serem os takes perfeitos, com uma coisa bem centralizada e com os movimentos são precisos. Então até as crianças atravessando a rua tem um espaçamento certinho entre elas. Tudo parece que foi... Ele pegou... né? Muito coreografado. E o plano sequência também, né? Da esquerda pra direita sempre, né, Caio? A câmera ali visitando vários cenários num plano sequência. Depois, mesmo assim, é um plano sequência longo. Aí quando acaba, ele também faz um plano sequência da mesma forma para mostrar exatamente o cenário de cada situação, de cada família ou de cada pessoa que está morando ali naquele lugar, naquela cidadezinha, né? Ele consegue te contextualizar muito bem nesse cenário, porque ele conta como se fosse uma peça. Então, na peça, no cenário da peça, você tem a esquerda, o meio e a direita. E aí, quando ele corta para a parte colorida, que é como se a gente estivesse vivendo junto com os atores aquela peça, ele também reapresenta todo esse cenário antes de apresentar os personagens, as tramas que vão acontecendo. E pra gente que é brasileiro, tem o Seu Jorge no elenco, ele que é um colaborador antigo do Wes Anderson também. Ele fez a trilha sonora e participou do Vida Aquática de Steve Zissou, que é um dos primeiros filmes do Wes Anderson que fez ele ficar mais famoso, que tem o Bill Murray como protagonista. Ele volta agora pra tocar um violão, ele tem uma fala ou outra ali, participa de uma canção muito engraçada que tem no filme, mas é uma participação pra gente prestar atenção. É aquele cantinho de tela, mas se você prestar atenção, sabe quem é. E é legal, ele tá super feliz de participar com o Wes Anderson novamente. E é um filme, nessa questão de estética, é impecável, como a gente já sabe do Wes Anderson. As questões todas de uma idealização, de ter uma fotografia muito bonita também, mas aí acaba que o roteiro não agrada tanta gente por conta de ser isso, de não ser esse padrão que a gente tá acostumado. Tem gente que não gosta tanto. Se você gosta dos filmes do Wes Anderson, provavelmente você vai gostar, ainda mais das piadas, que eu acho realmente engraçadas. Sem dúvida, Caio, as piadas são as melhores, porque são diálogos totalmente sem filtro. Então todo mundo desabafa o que tá sentindo. A Scarlett Johansson, o Tom Hanks, outros atores, eles simplesmente se entregam ali pro personagem de uma forma muito orgânica, muito natural. Eles falam que todo mundo não tem coragem de falar, porque o sonho americano, né, que é bem abordado no filme, né, aquele patriotismo. Ali rola uma mistura, né, daquele patriotismo americano que a gente conhece, né, o quanto que os americanos exaltam, né, a bandeira dos Estados Unidos, que aparece num lugar inusitado, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas é interessante vocês assistirem para entender o que a gente está falando. E o quanto eles exaltam o patriotismo e, ao mesmo tempo, eles são sincerões com a vida deles, né? E é um belo de um drama, né, Caio? Então vale muito a pena ver no cinema, mas aí entenda, você precisa ser fã de Wes Anderson para gostar bastante desse filme.